Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis que agora vamos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha dar uma chuva de bênção sobre todos nós que aqui estamos, e que essa palavra seja gravada, guardada em nossa alma e espírito, para sermos uma bênção em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então a palavra desta noite está em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estava reclinando, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não creram no testemunho daqueles que o tinham visto, depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, e em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que lhes acompanhavam. Amém? Glória a Deus. Então, na palavra desta noite, no nosso culto, nós vemos que Jesus, ele apareceu aos 11, quando eles ali estavam reclinados, estavam ceando, estavam meio uma refeição, e o Senhor repreendendo-os pela falta de fé, pela dureza do coração. Logo que isso são sentimentos humanos, porque o homem, ele crê naquilo que ele vê, naquilo que ele escuta, naquilo que ele consegue tocar. Então os que não viram a Jesus ficaram duvidosos. Não, nós vimos ele morrer, nós vimos ele sendo sepultado. Como pode que ele tenha ressuscitado dentre os mortos? Mas eles esqueceram, porque o ser humano, ele é falho e esquece das coisas com facilidade. Esqueceram que Jesus ressuscitou os mortos quando estava em vida. Eles viram Jesus ressuscitando Lázaro, eles viram Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, e também viram quando foram ressuscitados a Talita, aquela jovem menina, o qual seu pai era um dos principais da sinagoga. Então ali nós já, tantos testemunhos, tantos milagres, não era de se estranhar ou desconfiar que Jesus não houvesse ressuscitado, visto que ele havia dito que ele no terceiro dia ele iria ressuscitar. Era para eles crer e confiar na palavra do Senhor e não duvidar. Por isso o Senhor repreendeu, porque eles viram milagres acontecer, eles viram curas, eles viram maravilhas, eles viram Jesus ressuscitar. E por que Jesus não podia ressuscitar? Se ele ressuscitou os mortos, o que impediria dele ressuscitar dentre os mortos também, sendo ele o Filho de Deus? Então era para eles crerem na palavra, era para eles confiarem na palavra de Jesus.
Por isso foram repreendidos duramente, por causa da dureza do coração. Mas Jesus não desiste. Jesus continua, porque ele sabe que o homem ele é errôneo, que o homem é cheio de incapacidades, e por pouco o homem se seduz, por pouca coisa o homem é seduzido. O homem é propenso ao erro. Sempre quem está na perfeição é o próprio Senhor Jesus, porque em tudo ele obedeceu, em tudo ele foi perfeito. Aleluia! O modelo exemplar de fé e de obediência. Glória a Deus. Mas Jesus não desiste e ele continuou a instruí-los, porque Jesus viu que ali ainda havia resquício dos ensinamentos dele, que nem tudo estava perdido. Então o Senhor continuou o seu projeto. Eu vou levantar aqui ministros para pregar a palavra de Deus. Eu vou levantar aqui evangelistas, eu vou levantar aqui apóstolos, missionários, entre esses, para pregar o Evangelho. O problema do homem é que ele, em vez de olhar para Deus e ser obediente, ele olha para as coisas materiais. Por isso, nos últimos dias, nós vemos muitas pessoas falharem na fé. Por quê? Porque olham para o material, olham para a carne, e a incredulidade penetra no coração e na alma e destrói a fé. Por quê? Porque deram mais atenção às coisas do mundo do que a Deus. Enquanto eles estavam, os apóstolos, com a mente naquilo que eles viram, naquilo que eles ouviram, que eles contemplaram, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, enquanto eles estavam ainda no materialismo, eles não conseguiam contemplar o sobrenatural, que era o que? O milagre da ressurreição. Eles não conseguiam conceber, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam aceitar. Por mais que chegavam lá dizendo: ó, o mestre ressuscitou. Quando as mulheres chegaram: olha, o mestre ressuscitou, o anjo disse para nós. Aí eu vou chegar: eu vi ele. Não, se eu não vê-lo pessoalmente, não vou acreditar. Ou seja, a incredulidade estava maior do que a fé. A esperança já estava sendo destruída. Então nós não podemos deixar isso acontecer em nossa vida. Nós não podemos deixar que a incredulidade destrua a nossa esperança. Porque qual é a esperança do crente? É a vinda de Jesus. A nossa esperança é a esperança viva. A nossa esperança não pode morrer de forma alguma, porque a nossa esperança é o próprio Senhor Jesus. É a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Todo crente tem que estar confiante nesta promessa. Aleluia! Todo crente tem que estar confiante na promessa da vinda do Senhor. Por quê, pastor? Porque se você não tiver essa confiança, se você não tiver esta fé pautada na vinda do Senhor, a sua esperança, a sua fé, ela é morta, ela não tem sentido, ela é vazia, ou seja, ela não é fé, porque a fé é a esperança, é a confiança naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode sentir, mas você acredita. Oh, aleluia! Mas você acredita de todo o coração que aquilo vai acontecer,
que aquilo é real. Aleluia. Então assim tem que ser a nossa fé, a nossa esperança na vida do Senhor Jesus, para que ela tenha sentido. Nós temos que crer firmemente. O Senhor virá me buscar. Aleluia. O Senhor virá buscar a igreja, porque é promessa dele. Oh glórias. E toda promessa do Senhor cumpre. Oh aleluia. E aqui nós como igreja do Senhor, Ele fala, Ele ordena que devemos sair e batizar toda criatura. Todos sejam batizados para a remissão dos pecados. E quem não for batizado continua condenado os seus pecados e delitos. Mas é necessário que o homem receba Jesus em sua vida e seja batizado nas águas, para ser não mais uma criatura, mas ser filho de Deus, filha de Deus. Aleluia. E diante dessa promessa, ela diz, a palavra diz que todos aqueles que crerem, os sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Os sinais acompanharão todos os que crerem. E nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas. Se pegarmos em serpente, não nos fará mal algum. Se bebermos algo mortífero, não seremos envenenados. E impormos as mãos sobre os enfermos, orando, serão curados. E isso devemos crer, porque não é nós que vamos fazer isso, mas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, que irá agir em nome do Senhor Jesus. Por isso cremos no Senhor, mantemos a esperança viva em nossos corações. De toda forma, não entregue a sua salvação, não deixe o diabo roubar aquilo que Deus tem dado para você, que é a graça, é o direito de entrar pelas portas, pelos portais celestiais e viver eternamente com o Criador dos céus e da terra. Amém. Aleluia. Então, nessa mensagem desta noite, nos chama para esta reflexão. Jesus nos manda pregar o Evangelho da salvação, pois é pela pregação que o pecador aprende sobre Jesus e toma a decisão de mudança de vida, e pelo nome do Senhor Jesus torna-se um filho de Deus, uma filha de Deus, bem como pelo batismo recebe a salvação eterna e a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, quando você recebe Jesus, torna-se morada do Deus vivo, e o Deus vivo vem num pacote completo: Pai, Filho e Espírito Santo. Que a gente guarde a promessa do Senhor em nossos corações. Amém? Vamos dar linda salva de palmas para Jesus.